Bem-vindos ao Relator Sombrio. No universo do crime, poucas coisas são mais perturbadoras do que a traição que nasce no seio da família. A história que vamos dissecar hoje é um exemplo brutal de como a ambição, o poder e o dinheiro podem corromper os laços mais sagrados. Antes de ser um nome infame nas páginas policiais, ela era um ícone de fé e caridade, uma matriarca que construiu um império sobre a imagem de uma família perfeita. Mas por trás da fachada de mãe de mais de 50 filhos, pastora e deputada, escondia-se uma trama macabra de veneno, mentiras e uma violência inimaginável. O que você vai descobrir sobre a engenharia deste crime, orquestrado de dentro da própria casa, vai te surpreender e mostrar que a realidade pode ser muito mais sombria do que a ficção. Antes da infâmia, Flordelis dos Santos de Souza era uma figura proeminente, quase onipresente na cena pública brasileira. Sua imagem não foi um acidente, foi uma construção meticulosa, uma obra de marketing pessoal e religioso que a elevou ao status de celebridade nacional. Ela era a cantora gospel de sucesso, cujas canções ecoavam em milhares de igrejas pelo país. Era a pastora evangélica carismática, cuja palavra parecia tocar diretamente a alma de seus fiéis. E no auge de sua influência, tornou-se deputada federal pelo Rio de Janeiro, levando sua persona para os corredores do poder em Brasília. A base de toda essa notoriedade, o pilar que sustentava sua carreira e sua fortuna, era uma narrativa poderosa e comovente. A de uma matriarca benevolente, uma santa moderna que havia aberto seu coração e sua casa para adotar mais de 50 crianças e adolescentes vindos de comunidades carentes e situações de extrema vulnerabilidade. Essa história de altruísmo e sacrifício foi tão impactante que transcendeu o universo gospel. Em 2009, ela foi imortalizada no filme Flordelis, Basta uma Palavra para Mudar, uma produção que consolidou seu status, transformando-a de uma figura religiosa em um verdadeiro ícone cultural. O filme não apenas contou sua história, mas a solidificou no imaginário popular, gerando um imenso retorno financeiro e de imagem. No centro dessa complexa e vasta estrutura familiar estava o pastor Anderson do Carmo de Souza, seu marido. Ele era mais do que um companheiro, era o cérebro administrativo por trás do Império Flordelis. Com mão de ferro, Anderson controlava as finanças da família e do ministério religioso que ambos lideravam, o Ministério Flordelis. Cada centavo, cada investimento, cada decisão sobre o patrimônio do casal passava por sua aprovação. A dinâmica entre eles era, por si só, atípica e continha a semente dos conflitos que culminariam em tragédia. Antes de se tornar seu marido e o gestor de sua riqueza, Anderson havia sido seu filho adotivo, uma peculiaridade que adicionava uma camada extra de complexidade e controle à relação. Essa fachada cuidadosamente esculpida de família exemplar e obra divina ruiu de forma espetacular e sangrenta na madrugada de 16 de junho de 2019. Na garagem da imponente residência do casal em Pendotiba, Niterói, uma área nobre do Rio de Janeiro, o pastor Anderson do Carmo foi brutalmente assassinado. Ele não foi apenas morto, foi executado. Seu corpo foi alvejado por mais de 30 disparos de uma arma de fogo de grosso calibre. A versão inicial, apresentada aos prantos pela própria Flordelis, em frente às câmeras de televisão, foi a de um latrocínio, um assalto violento que teria terminado em morte. Ela pintou um quadro de invasores cruéis e de uma perda trágica e aleatória. Contudo, essa narrativa jamais convenceu os investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A experiência e o faro policial diziam que algo estava profundamente errado. A cena do crime, a quantidade de disparos, a ausência de sinais de arrombamento e a frieza de alguns depoimentos iniciais foram as primeiras bandeiras vermelhas. A hipótese de latrocínio foi rapidamente descartada, dando início a uma apuração minuciosa, que pouco a pouco desvendaria uma trama de assassinato chocante, orquestrada de dentro da própria família, pelo controle do dinheiro e do poder. A investigação revelou que a vasta família, com seus 55 filhos,
não era apenas um arranjo doméstico, mas o principal pilar da marca pública de Flor Delis. Era seu maior ativo, o que impulsionava as vendas de seus álbuns, lotava suas pregações e, finalmente, a elegeu para um cargo político com um salário substancial. O crime expôs como essa mesma estrutura familiar, que parecia ser um exemplo de amor, foi instrumentalizada e transformada em uma arma letal. A família, que era sua maior fonte de lucro e legitimidade, tornou-se o veículo para a conspiração e execução do crime mais grave de todos. Pelo menos 7 de seus filhos e uma neta foram diretamente implicados na trama macabra. A motivação principal, segundo a denúncia do Ministério Público, era tão antiga quanto a própria humanidade: o controle sobre o dinheiro e o poder. Anderson administrava rigidamente todos os recursos financeiros do Ministério Flor Delis, e sua gestão centralizadora gerava um profundo descontentamento. Flor Delis e alguns de seus filhos mais próximos queriam acesso irrestrito a esse fluxo de capital. Assim, a mesma estrutura que conferiu fama, fortuna e poder a Flor Delis foi o mecanismo interno utilizado para eliminar o obstáculo que impedia seu controle absoluto. A lealdade familiar foi corrompida e transformada em obediência cega a uma matriarca que, segundo a justiça, se tornou uma criminosa. A reconstrução dos eventos daquela noite fria de junho revela um plano que, apesar de brutal, foi meticulosamente executado. Anderson do Carmo e Flor Delis retornavam para casa por volta das 4 horas da manhã após um evento romântico. Ao chegarem, a dinâmica parecia normal. Subiram para o quarto, mas pouco depois, Anderson teria dito que precisava voltar à garagem para buscar algo que havia esquecido dentro do veículo. Foi nesse momento, nesse curto trajeto dentro de sua própria casa, que a emboscada foi acionada. Ele não teve a menor chance. Assim que desceu as escadas e entrou na garagem, foi surpreendido pelos atiradores. O ataque foi implacável e ensurdecedor. A perícia encontrou 30 perfurações em seu corpo, a maioria causada por uma pistola calibre 9mm, uma arma de uso restrito e alto poder destrutivo. Os tiros atingiram diversas partes de seu corpo, incluindo a região pélvica, um detalhe que, para os investigadores, sugeria um elemento de ódio e humilhação. Para ocultar suas identidades, os executores usaram toucas ninja, uma precaução que indicava premeditação e o desejo de evitar o reconhecimento. A cena do crime dentro da fortaleza da família e a selvageria da execução foram os primeiros e mais fortes indícios de que aquilo não era um ato aleatório de violência urbana. Era algo pessoal, uma mensagem de ódio enviada de muito perto. A justiça, ao final de um longo e complexo processo, condenou Flor Delis por homicídio triplamente qualificado. Essa não é uma classificação jurídica qualquer. Ela é reservada para os crimes mais hediondos, e cada uma das qualificadoras agrava a pena, refletindo a crueldade e a premeditação do ato. A primeira qualificadora foi o motivo torpe. A motivação foi considerada torpe ou vil por sua natureza abjeta, egoísta e mesquinha. As investigações, baseadas em quebras de sigilo telefônico e testemunhos, apontaram que o motor do crime era financeiro. Flor Delis estava profundamente insatisfeita com o controle rigoroso que Anderson exercia sobre as finanças do casal, da igreja e dos negócios associados. Mensagens recuperadas de seu celular revelaram um cálculo frio e assustador. Ela considerava a possibilidade de um divórcio, mas o descartou, pois o escândalo mancharia sua imagem pública e o nome de Deus, afetando diretamente sua fonte de renda. Para ela, a viuvez era uma alternativa mais aceitável e financeiramente mais segura. Essa lógica demonstra um desprezo absoluto pela vida humana, onde a morte do marido foi calculada como o melhor investimento para preservar poder, dinheiro e status. A segunda qualificadora foi o emprego de meio cruel. A crueldade foi evidenciada pela violência desproporcional e sádica do ataque. A vítima foi alvejada mais de 30 vezes, um número absurdamente superior ao necessário para causar a morte. Isso indicava para a acusação e para os jurados um claro desejo de infligir sofrimento máximo,
de torturar a vítima antes de seu último suspiro. Na sentença, a juíza Neares dos Santos Carvalho Arce destacou a bárbara execução e a demonstração explícita de ódio. Como mencionado, a perícia notou que muitos dos disparos se concentraram na região genital da vítima, um ato simbólico de mutilação e vingança. Essa violência extrema sugere que, embora o motivo oficial apontasse para o controle financeiro, havia uma motivação passional sobreposta, possivelmente alimentada por alegações de abuso sexual que surgiram tardiamente no processo como uma tática da defesa. Essa dualidade de motivos, um frio e calculista, o dinheiro, e um quente e passional, a vingança, pode ter sido a chave que Flor Delis usou para manipular os filhos que participaram do crime, convencendo-os a agir sob a justificativa de proteger a honra da família, quando, na verdade, o objetivo principal era o cofre. Finalmente, a terceira qualificadora foi o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Esta qualificadora se aplica porque Anderson foi pego de surpresa, em uma emboscada dentro do único lugar no mundo onde deveria se sentir completamente seguro, sua própria casa. O ataque foi orquestrado por sua esposa e executado por membros de sua família, pessoas em quem ele confiava implicitamente. Essa traição visceral anulou qualquer possibilidade de reação ou defesa. A confiança e o amor familiar foram os recursos que garantiram o sucesso da execução. A investigação que sustentou essa condenação foi um trabalho brilhante de polícia técnica e judiciária, amparado por provas forenses robustas. A arma do crime, a pistola 9mm, foi encontrada dias depois, enrolada em um pano no quarto de Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, que vivia no mesmo terreno. A perícia balística foi categórica ao confirmar que os projéteis que mataram Anderson partiram daquela arma específica. A defesa, em uma tentativa desesperada, argumentou que a arma havia sido plantada no quarto para incriminar Flávio. Contudo, uma prova pericial minúscula, mas devastadora, desmentiu essa alegação e selou seu destino. Um pelo pubiano foi encontrado preso ao ferrolho da pistola. Um exame de DNA confirmou sem sombra de dúvida que o pelo pertencia a Flávio, ligando-o inequivocamente à arma do crime e ao ato da execução. A cada passo, os investigadores se deparavam com uma nova camada de crueldade e planejamento, percebendo que o assassinato não foi um ato impulsivo, mas o capítulo final de uma longa e silenciosa campanha de morte. Se você está impressionado com a frieza deste plano, continue conosco para descobrir como, por mais de um ano, a família tentou eliminar o pastor de formas muito mais discretas e sinistras. A execução a tiros na garagem foi o clímax sangrento de um plano que já estava em andamento há muito tempo, de forma silenciosa e dissimulada. As investigações revelaram que, desde meados de 2018, mais de um ano antes do assassinato, o núcleo familiar liderado por Flor Delis já tentava matar Anderson. A estratégia inicial era mais sutil, projetada para simular uma morte por causas naturais, e assim evitar qualquer suspeita, garantindo que o controle do patrimônio passasse para as mãos de Flor Delis sem alarde. Houve pelo menos 6 tentativas documentadas de envenená-lo. O veneno era adicionado em pequenas doses em sua comida e bebida, um método cruel que causava um sofrimento lento e prolongado. Essas tentativas são corroboradas por uma série de registros de múltiplas internações hospitalares de Anderson. Ele chegava ao hospital com fortes dores de estômago, vômitos incontroláveis, tonturas e outros sintomas graves de intoxicação. Os médicos, sem suspeitar da verdade sombria, tratavam os episódios como problemas gastrointestinais severos, nunca imaginando que o pastor estava sendo sistematicamente envenenado por sua própria família. A cada alta, ele voltava para casa, para o epicentro do perigo, onde uma nova dose de veneno o aguardava. A evidência digital foi fundamental para comprovar essa conspiração. No celular apreendido de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor Delis, a polícia encontrou o que precisava:
Perícias no aparelho revelaram um histórico de pesquisas na internet por termos como cianeto, cianeto nos alimentos e como comprar cianeto sem receita. Simone, segundo a acusação, era uma das executoras diretas do plano de envenenamento, agindo sob as ordens da mãe. Além do veneno, a organização criminosa chegou a planejar uma emboscada com arma de fogo antes da que foi bem-sucedida. Eles contrataram um assassino de aluguel para executar o serviço. O plano só não se concretizou por um acaso do destino. No dia marcado para o ataque, Anderson, que costumava usar um carro específico, decidiu trocá-lo por outro veículo da família inesperadamente. Essa mudança de última hora confundiu o atirador, que não conseguiu identificar o alvo e abortou a missão. Esse episódio demonstra a persistência e a determinação dos conspiradores. Eles não desistiram, apenas mudaram de tática, mostrando uma disposição para escalar os métodos, passando de uma abordagem dissimulada e química para uma mais direta e violenta. A transição de táticas, do envenenamento para o assassinato a tiros, marca um ponto de virada crucial na mentalidade da conspiração. O veneno é um método que opera nas sombras, que permite uma negação plausível, atribuindo a morte a uma doença súbita ou a um mal súbito. O fracasso repetido dessas tentativas ao longo de mais de um ano provavelmente gerou um sentimento de impaciência e desespero dentro do núcleo criminoso. Anderson, apesar de doente e debilitado, resistia. A escalada para um ato de violência explícita e ruidosa, como um fuzilamento dentro da própria casa, indica que a pressão interna para eliminar o pastor atingiu um nível crítico. Nesse ponto, o alto risco de exposição associado a um crime violento tornou-se preferível à contínua frustração de seus planos secretos. O tempo estava se esgotando e a necessidade de assumir o controle dos recursos financeiros se tornou mais urgente do que o medo de serem descobertos. Por essas tentativas anteriores de assassinato, mesmo que não tenham tido sucesso, a justiça também responsabilizou Flor Delis. Ela foi condenada pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado. As qualificadoras, semelhantes às do homicídio consumado, refletem a premeditação e a natureza insidiosa dos atos, mesmo que não tenham resultado na morte imediata da vítima. A lei entende que a intenção de matar, quando colocada em prática, já configura um crime gravíssimo. Após o assassinato, a organização criminosa liderada por Flor Delis não ficou inativa. Pelo contrário, iniciou uma segunda fase do plano, a obstrução sistemática da justiça. Um dos atos mais flagrantes e calculados foi a criação de uma carta fraudulenta, um documento forjado com o objetivo de desviar completamente o foco das investigações e plantar uma falsa narrativa. Flor Delis arquitetou um plano para que seu filho adotivo, Lucas César dos Santos, que já estava preso por outro crime, escrevesse uma carta de próprio punho. Nesta carta, ele deveria assumir sozinho a autoria do crime e, mais importante, implicar falsamente outros dois irmãos, Misael e Luan, como os mandantes. O objetivo era uma jogada de mestre em sua mente criminosa, proteger a si mesma e a seu filho biológico, Flávio, que era o verdadeiro atirador, sacrificando outros filhos no processo. A trama contou com a participação de um ex-policial militar, Marcos Siqueira Costa, e sua esposa, Andréa Santos Maia. Eles serviram de intermediários para a elaboração e entrega da carta, recebendo um pagamento de R$2.000 pelo serviço, um valor irrisório que demonstra como a vida e a liberdade de alguns tinham um preço baixo nessa complexa equação de poder e dinheiro. Vários membros da família, incluindo outro filho biológico, Adriano dos Santos Rodrigues, também foram condenados por seu envolvimento específico neste esquema de falsificação. A estratégia da carta forjada revela uma hierarquia cruel e pragmática dentro da família Flor Delis. Ela demonstrou em prática que estava disposta a sacrificar um filho adotivo, Lucas, forçando-o a confessar um crime que não cometeu sozinho e a mentir sobre os mandantes e outros dois, Misael e Luan, ao incriminá-los falsamente, tudo para proteger a si mesma e ao seu filho de sangue, Flávio.
Isso desmascara a narrativa de que todos os filhos eram tratados com igualdade. A família não operava como um coletivo de iguais, mas como uma organização estratificada, na qual alguns membros eram considerados descartáveis, peões a serem usados e descartados a serviço da rainha e de suas peças mais importantes. A manobra de obstrução não foi apenas uma tática legal desesperada, mas uma manifestação clara da estrutura de poder interna, onde o filho biológico, o executor direto do crime, foi priorizado em detrimento dos filhos adotivos, que foram usados como escudos para garantir a impunidade dos verdadeiros líderes da conspiração. Mas a obstrução não parou por aí. Desde o início, houve um esforço coordenado para eliminar provas materiais. A delegada Bárbara Lomba, responsável pelo caso, testemunhou em juízo que evidências cruciais, como as roupas usadas pelos criminosos e possivelmente outros objetos, foram provavelmente incineradas no quintal da casa. No local, os peritos encontraram apenas cinzas, impossibilitando a recuperação de qualquer vestígio. Além disso, os celulares de Anderson, de Flordelis e de Flávio desapareceram misteriosamente logo após o crime. Esses aparelhos eram minas de ouro em potencial para a investigação, contendo mensagens, localizações e contatos que poderiam traçar a cronologia exata do plano. O sumiço conveniente desses dispositivos privou a investigação de fontes vitais de informação. O Ministério Público também acusou Flordelis de tentar manipular testemunhas em diversas ocasiões ao longo do processo, usando sua imensa influência como matriarca e líder religiosa para coagir, intimidar e influenciar os depoimentos de filhos e funcionários, na tentativa de manter a lealdade através do medo. A acusação sustentou, e o júri concordou, que os crimes cometidos não foram atos isolados de indivíduos agindo por conta própria. Foram, na verdade, o resultado da atuação de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia clara, divisão de tarefas e um objetivo comum: a eliminação de Anderson do Carmo e a subsequente tomada de controle de seu patrimônio, seguida pelo acobertamento do crime. Flordelis foi apontada como a líder inconteste, a dona da organização. Ela foi a mandante que idealizou o homicídio, que arregimentou os participantes usando sua influência maternal e religiosa, e que financiou a operação, incluindo a compra da arma utilizada no crime, cujo valor foi entregue a um de seus filhos para aquisição no mercado ilegal. Sob seu comando, filhos, uma neta e associados externos executaram diferentes funções, como em uma empresa. Havia os responsáveis pela vigilância e planejamento, como Simone, que pesquisava o veneno. Os executores, como Flávio, que puxou o gatilho. Os partícipes, como Lucas, que comprou a arma. E a equipe de limpeza, que atuou na obstrução de justiça, queimando provas e forjando cartas. Essa complexa teia criminosa envolveu múltiplos atores com papéis distintos. Flávio dos Santos Rodrigues, o filho biológico, foi o executor direto, condenado a mais de 33 anos de prisão. Simone dos Santos Rodrigues, a filha biológica, foi considerada coautora, profundamente envolvida no planejamento e nas tentativas de envenenamento, recebendo uma pena de mais de 31 anos. Lucas César dos Santos, o filho adotivo, foi o partícipe que comprou a arma do crime, mas teve sua pena reduzida para 7 anos e 6 meses por ter colaborado com as investigações em determinado momento. Outros filhos e associados, como Adriano dos Santos, Carlos Ubirati e o casal Marcos Siqueira e Andréa Maia, receberam condenações por seus papéis na associação criminosa e na fraude processual, com penas variadas. A justiça foi implacável ao reconhecer que não se tratava de uma briga de família que deu errado, mas de uma empresa familiar dedicada ao crime. Um dos maiores desafios para a investigação foi a posição de poder que Flordelis ocupava. Como deputada federal, ela era detentora de imunidade parlamentar, um foro privilegiado que a protegia de ser presa preventivamente durante as investigações. Enquanto seus filhos e cúmplices eram presos um a um, ela permanecia livre, usando seu mandato como um escudo.
Ela continuou frequentando o Congresso Nacional, votando em projetos de lei e usando a tribuna para se declarar inocente e vítima de perseguição. Esse obstáculo legal, que causava imensa frustração nos investigadores e na opinião pública, foi finalmente superado em agosto de 2021. Em uma sessão histórica e acompanhada por todo o país, o plenário da Câmara dos Deputados votou pela cassação de seu mandato. A decisão, aprovada por uma esmagadora maioria de 437 votos a 7, foi baseada na quebra de decoro parlamentar. Os seus pares entenderam que as acusações de que ela usou o cargo para obstruir a justiça e manipular testemunhas eram incompatíveis com a dignidade do mandato. A cassação foi um passo decisivo. Sem a imunidade, ela se tornou uma cidadã comum perante a lei. Poucas horas depois da votação, a polícia estava em sua porta com um mandado de prisão preventiva. A imagem de sua prisão, no mesmo dia em que perdeu o poder político, marcou o fim de uma era e permitiu que o julgamento pela justiça comum finalmente acontecesse. O julgamento principal de Flor Delis e outros 4 réus ocorreu em novembro de 2022. Foi um evento midiático que durou 7 longos e tensos dias. O Tribunal do Júri de Niterói se transformou no palco final dessa tragédia familiar. A acusação, liderada pelo Ministério Público, apresentou um caso sólido e avassalador, baseado em provas periciais irrefutáveis como o DNA na arma do crime, nos testemunhos de filhos que romperam o pacto de silêncio e decidiram contar a verdade, e nas evidências digitais que traçaram a cronologia do plano criminoso com precisão. A narrativa da promotoria foi a de um crime premeditado, motivado por ganância, poder e um desejo doentio de controle. A defesa de Flor Delis, por outro lado, lutou bravamente, mas sem sucesso. Alegou que sua cliente era inocente, uma mãe sofredora que estava sendo crucificada pela mídia e pela opinião pública. Seus advogados argumentaram a falta de provas diretas que a conectassem como mandante e apontaram supostas nulidades processuais para tentar anular o julgamento. Eles tentaram transferir o foro do julgamento para a capital, alegando parcialidade da juíza e dos jurados, mas todos os seus recursos foram negados. Ao final dos 7 dias, o Conselho de Sentença, formado por cidadãos comuns, deu seu veredito. Flor Delis foi considerada culpada de todas as acusações: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. A juíza proferiu a sentença: 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado. Sua filha Simone também foi condenada a mais de 31 anos. No mesmo julgamento, em uma decisão surpreendente, 3 outros réus, a filha adotiva Marzi, o filho adotivo André e a neta Rayane, foram absolvidos. Contudo, em uma reviravolta judicial em abril de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou essas absolvições, determinando que eles sejam submetidos a um novo júri, mostrando que a Justiça ainda não encerrou completamente este caso. O caso Flor Delis transcendeu as colunas policiais para se tornar um divisor de águas sociocultural no Brasil. Ele expôs de forma crua e brutal a perigosa intersecção entre poder religioso, ambição política e criminalidade. Desmascarou a fachada de uma família perfeita, questionando o poder de manipulação exercido por líderes carismáticos sobre seus seguidores e, mais assustadoramente, sobre seus próprios filhos. A história revelou como uma narrativa de caridade e fé pode ser usada para esconder os motivos mais sombrios: a busca incessante por dinheiro, status e poder. Do ponto de vista jurídico, a complexidade da investigação e a eventual condenação de uma figura pública tão influente, mesmo com todo o seu capital político e financeiro, estabelecem um precedente importante. O caso demonstra a capacidade do sistema de justiça de, mesmo com dificuldades, desmantelar organizações criminosas sofisticadas que operam sob o disfarce de instituições legítimas como uma família ou uma igreja. A saga, no entanto, ainda não está totalmente encerrada.
Os recursos da defesa de Flor Delis e dos demais condenados continuarão a tramitar nas instâncias superiores da Justiça brasileira, em Brasília. Adicionalmente, o novo julgamento determinado para Marzi, André e Rayane garante que este capítulo sombrio da crônica criminal do país ainda terá novos e imprevisíveis desdobramentos. A queda da matriarca foi completa, mas o eco de seus crimes continuará a ressoar por muito tempo. Se você chegou até aqui, é porque se interessa por entender a fundo as complexas motivações por trás dos crimes que chocam o nosso país. Para não perder nenhuma análise como esta, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. A sua participação é fundamental para que o nosso trabalho continue. Obrigado por assistir ao Relator Sombrio, analisando os fatos, expondo a verdade.